Olá, pessoal. Continuando com o curso de Teologia Básico gratuito online. Vamos dar continuidade às doutrinas fundamentais e chegamos à doutrina de item 11, que seria a doutrina do batismo nas águas. Qual é a importância do batismo nas águas? O batismo nas águas é uma das principais ordenanças bíblicas destinadas à igreja. Através dele, o novo crente se integra definitivamente ao seio da comunidade evangélica, tornando-se membro efetivo da igreja local. O batismo não é para a salvação, mas é o resultado da salvação. Vamos lá em Atos, capítulo 8, versículo 36 ao 38. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Não, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. É a consequência do crer no coração, o batismo nas águas. O exemplo de Jesus também é uma prova a respeito do batismo nas águas. Sem dúvida, o argumento mais importante que nos permite avaliar a importância do batismo em água é a própria decisão de Jesus de ser batizado por João Batista. Seu exemplo tornou-se padrão universal e imutável. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Vamos seguir. Jesus fez questão de ser batizado. Isso é um ponto que nós devemos estar alçando para que devemos entender a doutrina do batismo nas águas, a importância da doutrina do batismo nas águas. Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça, Mateus 3,15. Jesus foi batizado com quase 30 anos, Lucas 3, do 21 ao 23. Isso é importantíssimo nós citarmos. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Então, quando nós vemos que Jesus veio ser batizado com essa idade, nós, como cristãos evangélicos, como os cristãos que estão continuamente trabalhando a palavra de Deus, nós vemos que batismo em crianças basicamente não está constando na Bíblia. E isso interfere na questão do batismo nas águas, porque o batismo nas águas é quando você tem a consciência que você aceitou o sacrifício vicário da cruz do Calvário. Isso pode se dar mais ou menos na idade de 12, 13 anos ali, que é o começo da adolescência. Por isso que os cristãos evangélicos, os cristãos protestantes, eles fazem essa distinção. Alguns cristãos protestantes também batizam em água, mas crianças. Mas nós
entendemos que é quando tem a consciência do pecado em si. A ordem de Jesus, Jesus mandou batizar a todos os que crescem no Evangelho. Sua ordem é expressa e tem sido obedecida ao longo dos séculos. O exemplo na igreja primitiva, em Atos, capítulo 2. Vamos lá em Atos, capítulo 2. Versículo 41. Continue se esforçando para seguir nesse curso de teologia. 2:41. Diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Ou seja, 3.000 almas sendo batizadas depois que creram no Cristo crucificado. Outras passagens também citam essas referências do batismo nas águas. Atos 8:12, Atos 8:38, Atos 9:18, Atos 10:48, Atos 16, versículo 14, 15, 16, 32 e 33, Atos 18, versículo 8. Quem crer deve ser batizado. O verdadeiro fator de crescimento da igreja, ou seja, cada batismo assinala o crescimento da igreja, porque se trata de um soldado acrescentado ao exército do Senhor. O significado do batismo. No grego, batizo quer dizer imerso, mergulho, purifico por mergulhar, lavo, limpo com água. Batismo é a imersão em águas. Deve ser efetuado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19 ao 20. Vamos lá em Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é a imersão, não a aspersão. A imersão, né? Ou seja, o velho homem descendo as águas para que venha o novo homem, já com a mudança do coração, já com a regeneração, já com a justificação, já com a adoção, como já tratamos anteriormente. O batismo é uma confissão pública da fé em Cristo, ato pelo qual o crente permite que o mundo tome conhecimento da transmissão ocorrida dentro de si. O ato batismal é a integração do crente na igreja visível, na igreja local, em novidade de vida. Vamos lá em Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, do 1 ao 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então cita-se aí nessa passagem essa novidade de vida. E também em outras passagens como Gálatas 3:27 e Colossenses 2:12 reafirmam essa
confissão pública da fé. Quem pode ser batizado? Umas condições para aquele que está indo para o batismo nas águas. Os que se arrependem. Em Mateus, capítulo 3. Vamos lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E no versículo 5, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Primeira condição para a pessoa que quer batizar nas águas. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. Os que confessam os seus pecados, além de se arrepender, confessar os seus pecados. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículo 5. A ele vinha toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mateus 3,60 também tem essa referência. Os que assimilam os fundamentos da doutrina, ou seja, aqueles que começam a entender, o processo de santificação, aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, aqueles que querem andar com Deus, aqueles que professam a sua fé, aqueles que não se rendem ao pecado. Está lá em Atos, capítulo 8. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ver o que está escrito lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, eles estavam juntos no mesmo processo de santificação. O que o batismo requer? Um candidato preparado, um ministrante, requer água. Atos 8, 36. O batismo necessita da água. A água, quando nós entendemos, ela vem nos lavar, A água que nós conhecemos, ela nos lava, ela lava as coisas que estão sujas. Assim somos nós, precisamos ser lavados diariamente com a palavra de Deus. Vamos lá. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Então, eis aqui a água.